Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre aerodesign. Meu nome é Renan, seu anfitrião neste canal, e é uma honra tê-lo aqui para mais um vídeo. E hoje você vai aprender a fazer uma análise de cruzeiro com base no livro Mechanics of Flight, do Warren Phillips. Esse daqui, não sei se vai dar para aparecer, segunda edição. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu não quero que você se torne um projetista de opinião. O que é um projetista de opinião? Ele vai mudar seu projeto apenas para agradar um piloto ou apenas algum outro membro ali de outra área. Então eu vou te explicar como é que isso daqui pode acontecer antes de explicar exatamente os cálculos, que é uma situação que eu acabei passando enquanto eu estava no aerodesign. Então imagina que você não saiba o efeito da velocidade da deflexão do comando na tua aeronave. Então a velocidade da tua aeronave, você quer saber o quanto que ela vai impactar a deflexão necessária para trimar a aeronave. Em um dado momento, o piloto aponta para você e diz que está precisando de muito comando durante a decolagem. Isso se traduz em termos de controle, geralmente em termos de autoridade. Você precisa de mais deflexão do que necessário para decolar. Como é que a gente interpreta isso da forma mais, eu acho que, formal? A gente traduz isso que ele está desconfortável com o comando, e talvez isso não seja uma real falta de autoridade de controle. Neste caso, eu tenho duas alternativas, duas soluções para isso. Você vai pegar 3 pilotos diferentes, esses 3 pilotos vão pilotar a tua aeronave e você vai aplicar Cooper Happer para cada fase de voo. É um pouco inviável. Ou você realiza um teste de voo com sistemas embarcados, você vai monitorar deflexão, comprimento de pista, velocidade, densidade em solo, tudo isso durante o voo. E você vai instruir o piloto a reduzir a velocidade, aplicar comando de uma forma bem controlada para que você possa entender como é que a tua aeronave se comporta para cada deflexão de superfície de comando. Porém, o que você precisa? Do sistema embarcado. Então, se tua equipe não precisa, é bom, a termos de longo prazo, começar a desenvolver. Você pode começar com Arduino Uno, acelerômetros, replicar o sinal em dois receptores, é uma das soluções. E aqui está esses dados de deflexão, de velocidade da tua aeronave, para que no futuro você possa realmente entender o comportamento da tua aeronave. Mas tenha em mente o seguinte: não joga um problema para a área de elétrica, caso eles estejam começando, não tenham muito norte. Pesquisa um pouquinho, identifica sensor, identifica soluções de você captar o sinal do comando. Você tem essas soluções e aí você vai encaminhar isso para a equipe de elétrica. E a equipe de elétrica vai ter pelo menos o norte, não joga uma bomba em cima deles. Beleza. E assim, por que eu me preocupo ainda com essa questão? Quando eu estava fazendo meu TCC em 2023, eu percebi o seguinte: em um dado momento eu pedi para que o piloto aplicasse, o piloto, no caso o Rodrigo, e pedi para que ele aplicasse LEM. Não foi muito bem assim, mas eu percebi enquanto eu estava vendo em solo os dados da aeronave, percebi, pô, não tem LEM sendo aplicado. Aí o pai dele estava do meu lado e ele falou, cara, o Rodrigo não usa muito LEM não. Putz. Aí ele aplicou o LEM, ele gritou, Rodrigo, joga o LEM aí. Eu vi a aeronave derrapando, vi os dados em solo, eu percebi, cara, tá tudo enviesado. Então desde 2019 a gente tinha, por parte da equipe de estabilidade e controle, uma dificuldade em projetar um aileron que atendesse ali os requisitos do piloto. Mesmo que nos cálculos ficasse certo, o piloto não se sentia confortável. E aí, o que acontecia? Aumentava ali o tamanho do aileron até que ele ficasse confortável. Mas o que a gente tem? Um enviesamento de todos os voos e de resultados. Isso é ruim? Não. Isso daí você tem que entender, não é culpa do piloto em si. O que acontece? Não tem também nenhum tipo de problema em projetar a aeronave para que ela seja mais confortável para o teu piloto. O problema consiste em você aumentar o tamanho da tua superfície, ser uma referência quantitativa. Acaba que você faz um projeto todo certinho, aí você chega lá em estabilidade, menciona tudo certo, e aí por desconforto do piloto, você tem que mudar tudo. E aí o que acontece? Você acaba mudando o teu projeto mais para agradar outras áreas, agradando o piloto. E a teoria aplicada acaba sendo um pouco deixada de lado. Não há problema também você fazer o projeto por tentativa e erro. Existem limitações técnicas, de pessoal, de conhecimento que podem afetar. Mas você vai viver, nesse caso, como um refém da opinião do piloto. Então o piloto ele não tem culpa de ter nascido com o corpo dele. Quando você vai para a academia, por exemplo, você tem uma noção subjetiva do esforço físico. O que isso significa? Que talvez você não consiga levar a quantidade de carga ou executar a quantidade de repetições, porque o teu corpo, que quer economizar energia, está dizendo que aquilo é desconfortável para ele. Aí você traduz isso para o piloto, ele vai ter a noção subjetiva do esforço físico e mental para controlar aquela aeronave. E por isso que existe também
aquela solução que eu apresentei anteriormente. Usar o Cooper Harper com 3 pilotos diferentes, você meio que tira uma média de opiniões. No final, se você não leva isso daí muito a sério, seu projeto pode ser substituído por um conjunto de regras de projeto e aumentos percentuais. Agora, existe um ponto muito importante. Se você se torna a tua aeronave confortável para o seu piloto, significa que ele é capaz de antecipar o comportamento dela em condições adversas. O problema também disso é que você pode acabar não tendo um real contato das limitações do modelo matemático que você está utilizando. Você não sabe as limitações dele, você não vai conseguir ajustá-lo e também não vai poder escolher um outro modelo matemático para realizar aquela análise com confiança, mesmo que você possua dados. Eu te pergunto, você saberia interpretá-los? Isso que eu estou dizendo, isso que é um engenheiro projetista de opinião. Ele faz tudo certinho, mas chega no final tem que mudar apenas para agradar os outros. Inclusive, se você já passou por isso, deve mudar a tua aeronave, coloque aí nos comentários. Em algum momento você teve que fazer alguma alteração de uma variável só para agradar, você não tinha fundamento disso e apenas porque uma perspectiva que você percebeu era um pouco mais subjetivo do que técnico. Você tentava muito mais agradar do que solucionar o problema. Agradando fica todo mundo bem. Existe um efeito em termos de nota, de relatório, manuseabilidade da aeronave. Mas compartilha aí, vamos ver se a gente consegue trazer um pouco mais dessas experiências aqui para dentro do canal, para que outros futuros projetistas, calouros, estejam tendo contato com isso e possam passar por essa dificuldade e tenham contato também. Agora sim, quero te mostrar um caminho fácil e didático. E assim, eu não sei se vai encontrar em um curso em outros canais, porque eu quero explicar de um jeito que vem fazendo sentido para mim e é o que eu venho seguindo aqui em alguns vídeos do canal, alguns mais antigos. Vou te mostrar o mínimo que você precisa saber para antecipar o comportamento da aeronave, qualquer fase de voo. Em termos de interpretação, você está visualizando a aeronave, em uma dada fase de voo você consegue interpretar como é que ela vai se comportar. Você vai observar a velocidade, a posição do centro de gravidade antes do voo, e aí você vai chegar a uma conclusão. Realmente é de se esperar que a superfície de controle tenha uma autoridade menor, é de se esperar que ela seja mais eficiente, é de se esperar um retardo na resposta. Então essas questões têm que ficar um pouco mais fixas na sua cabeça. E eu quero trazer um exemplo do livro que eu comentei anteriormente, mostrar da forma mais didática. A resolução dele é um exercício básico para que a gente possa entender ali os efeitos da velocidade, posição do centro de gravidade, da deflexão do profundor. A gente vai reproduzir esses cálculos e interpretar os resultados de modo que você se torne um projetista de verdade. Interprete primeiro esses resultados e, na medida que o tempo for passando e as análises foram se tornando mais sofisticadas, se você tiver também o sistema embarcado, vai ser muito mais fácil contra-argumentar e tomar decisões mais corretas. Então vamos tentar, nessas análises aqui, ao longo do tempo, chegar até lá na análise de estabilidade dinâmica, de modo que a gente consiga observar qual que é o efeito da velocidade, a posição do centro de gravidade, no caso no lugar geométrico das raízes, a resposta integral à malha aberta. Então, quando a gente tem uma bibliografia como o Roscan, ele apresenta esses efeitos. É importante, às vezes, desde aqui, dessas análises mais básicas, utilizando esses modelos que a gente encontra com mais facilidade nos livros, desenvolvê-los, resolvê-los e aí fazer uma análise mais básica, aprender a interpretar e, dessa interpretação, saber contra-argumentar e tomar decisões de projeto de forma mais objetiva. Vamos começar? Então, para que essa aula fique mais didática, eu vou usar o Live Script, eu deixei ele aberto aqui, vai ser onde eu vou estar utilizando o código no MATLAB, então já abre aí o teu MATLAB. Eu também estou com o código auxiliar, estou com o meu código de dimensionamento aqui que vocês podem ver. Esse código aqui de auxiliar é só para replicar o exemplo 431, e aqui é onde eu vou estar digitando. Então o que eu vou fazer é pegar o meu código auxiliar, vou deixar ele aqui do outro lado, eu vou utilizá-lo como guia, e na medida que a gente for conversando, você vai conseguir implementar aí também, por isso eu estou pedindo que você abrir logo o teu MATLAB. Estou com o código aqui do lado para a gente não perder muito tempo também. Eu vou estar reproduzindo aqui, pode ser que a gente perca um pouco de tempo explicando algumas coisas, então pode acelerar o vídeo daqui para frente, 1.5, duas vezes, vai ajudar bastante, tá bom? Essa questão didática. Vamos dar uma olhada aqui como que a gente vai começar esse exercício. Eu vou primeiro abrir. Ele é bem interessante, ele dá as variáveis da aeronave. Eu não vou reproduzir, eu já vou utilizar as variáveis do projeto brutal. E o que a gente precisa trazer, extrair do enunciado desse exemplo? Ele fala o seguinte, vamos anotar aqui, que eu acho que vai ser bem importante. Tem algumas coisas que a gente sempre tem que ter conhecimento do modelo matemático. Eu vou anotar
e vai ser fora do código ainda, por isso que eu acho bem didático aqui. Então eu tenho um aerofólio simétrico no profundor, no estabilizador horizontal. Isso é uma consideração mais de projeto, vamos pensar que seja conceitual. Aerofólio não defletido significa que está não defletido. Eu vou entender isso como se ele não tivesse aquele mounting angle, que é o ângulo de incidência, perdão, eu tinha esquecido em português, ângulo de incidência. Ele também comenta que os centros aerodinâmicos da asa e da cauda estão alinhados com a linha de referência da fuselagem, que consiste no mesmo eixo de arrasto da fuselagem. Isso aqui é importante, isso aqui é uma limitação do modelo que nós estamos utilizando. Então, se a gente vamos voltar aqui, eu vou trazer, eu acho que, espero não ter deixado de passar aqui. Olha só, o que é o modelo que a gente está trabalhando? É esse modelo aqui. Ele está simplificado, eu vou tirar um print aqui, só para introduzir, dar um zoom também, um Ctrl Z. Olha só a linha de referência da fuselagem, está cruzando tanto o centro aerodinâmico do horizontal, está cruzando o centro aerodinâmico da asa, e outro ponto aqui seria a linha de referência de arrasto, eu acho que está aqui, DW, está alinhado com a tração, então o arrasto da asa também está alinhado com a linha de referência de fuselagem. É isso que a gente tem que imaginar, só que isso daí não pode ser real. Na verdade, o projeto ele tem as suas alturas de tração e de arrasto em relação à fuselagem diferentes, mas é importante a gente entender o que esse modelo está considerando para ele. Vou deixar novamente aqui do lado esquerdo e vamos continuar aqui. Esfera ao nível do mar, outra imagem, sim, reflexão do profundor, e negligencia os momentos associados à tração e à fuselagem. Eu acho que é dessa forma, e aí ele dá algumas outras coisas que você tem que fazer no exercício, deixando mais didático ao longo do tempo. Primeiro, cálculos de derivada, série delta E, eu gosto de usar essa notação, SH, perdão, vamos falar o nome das variáveis de verdade. Então, área do horizontal pela área da asa, e aí a gente tem um 0.9 aqui de rendimento, depois temos o CL alfa H, que multiplica o tau E do nosso estabilizador horizontal, que é eficiência. Então vamos calcular aqui o SH, ele vai vir da equação da razão de aspecto, eu acho que vai ficar assim, ARH dividido por BH, que a R é igual a B ao quadrado sobre S, e deixa eu reescrever aqui, para que fique mais fácil de eu escrever aqui. Então a gente vai calcular a área. Eu gosto de trabalhar com razão de aspecto e envergadura durante o dimensionamento, que são coisas mais fáceis de controlar e visíveis, ao contrário da área. Apesar da área ter uma relação interessante com estimativa de peso, mas eu quero só visualizar a área. Vamos isolar aqui a área. Isolando a área, a gente vai ter o B elevado ao quadrado, BH, envergadura do estabilizador horizontal, dividido pela razão de aspecto H. Então, passa por um lado, multiplicando o ARH, e o ARH passa dividindo. Temos duas variáveis aqui que são de entrada. E é o que eu quero fazer? Eu quero usar um controle aqui, eu vou usar esse numeric slider, e acho que eu vou dar um nome. Vamos limitar aqui 0.4 até 0.8, e o step vai ser de 0.05. Label, acho que eu vou colocar, esse aqui é o BH. Deixa eu ver aqui, então acho que é BH igual a 0.4, se ele ainda funcionar dessa forma aqui, BH igual a, funcionou certinho. E razão de aspecto do estabilizador horizontal é de 3 a 4, eu gosto de 3 a 4 não, perdão, vamos trabalhar de 2 a 4, com passo de 0.1 RH. Pronto, aqui eu consigo já calcular a área, e aqui só precisa ser feito um ajuste. E eu posso calcular aqui a área. Vamos alterar aqui o valor de ARH.
E já está chiando aqui porque não tem o valor da área da asa. Então você está projetando, vai ter algum valor. Eu não me lembro quanto que dá os valores de área da asa. Vou colocar 0,26 metros quadrados. Então a área do horizontal. Rendimento, vamos trazer o rendimento também aqui com uma entrada, que é o ETH. Ele vai ser 0,9. E eu vou pegar aqui o Ctrl+C, substituí-lo aqui. Aqui vamos deixar esse valor, depois a gente pode introduzir um modelo de altura e distância de comprimento, distância entre os CAs e a altura do estabilizador horizontal. A gente tem um CL delta E, vamos trazer agora o CL alfa H, uma derivada, vou colocar lá antes, CL alfa H. Vamos trazer ela daqui de algum lugar. Aqui o CL alfa H, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele, eu acredito que você já esteja familiarizado com o cálculo dessa derivada. E a gente precisa do coeficiente angular do aerofólio também. Eu vou pegar um que eu já tenho documentado aqui, NACA 0008. Acho que é o atual do total, não tenho certeza. Ele entra aqui, a gente tem π razão de aspecto vezes 0,9. Eu acho que esse 0,9 é rendimento, não me lembro. Vou ficar devendo. Vamos dividir aqui o nosso software algumas parâmetros de design, cálculos, design. Aqui a gente vai colocar, vamos chamar de entradas. Vou chamar aqui entradas. Aqui são decisões de projeto. Então aqui escolha do perfil. Eu apaguei sem querer, MACA 1238. Parâmetros de design, isso a gente vai estar variando. Temos CL alfa H, temos a RH, então já conseguimos ter essa derivada. Temos ETH, CL alfa H, falta o tal E. De onde encontrar aqui esse F1 daqui? Aqui o tal E direto do script de dimensionamento. Eu peguei essa equação aqui que é resolvida com variável simbólica, só para questão de dimensionamento profundor, é como eu resolvo aqui para o dimensionamento profundor de forma isolada, mas só para a gente simplificar, trazer esse tal E para cá, colocar em função da razão de corda e calculá-lo. Então a gente já tem essas derivadas aqui iniciais, então você já pode estar escrevendo elas aí, e logo em seguida tem mais alguns cálculos de variáveis aqui relacionados à asa. Nós precisamos do CL alfa W, trazer ele para cá, CL alfa W. Eu acho que dá para colocar 4.9 aqui, depois o alfa 0W, que seria incidência, eu vou colocar 3 graus de incidência, e o alfa L0W, aqui dá pra gente colocar o alfa de sustentação nula, menos 13 graus, tem os valores do tal que eu poderia estar usando aqui, mas vai demorar um pouquinho mais. Vamos deixar esses dois ângulos aqui alinhados. Isso aqui é uma entrada, tá bom? Então é importante sempre distinguir por cada uma das variáveis. Temos esses três aqui, alfa 0W, deixa eu trazer aqui para cima. Ponto alfa 0W, depois CL0H, trazer ele para cá, temos as duas áreas, eu vou trazer o rendimento para cá e para H, CL alfa H a gente já tem, alfa 0H é o multi-angle, ângulo de incidência, tenho que usar esse termo aqui, eu vou colocar menos 1 grau, epsilon D0, que no caso é um ângulo diagonal, acho, para configurar 0, eu vou pegar ele aqui do outro script, vou trazer esse código aqui para a minha esquerda para ficar mais fácil. E aí eu posso trazer o cálculo epsilon finite. Vou encontrar ele aqui. Ponto epsilon D0. Então ele está aqui. 0.6 CL0W. Ctrl+C, Ctrl+V aqui, só para a variável ficar certinha. Razão de aspecto da asa. Eu vou trabalhar aqui com razão de aspecto igual a 10. Eu acho que eles são com razão de aspecto menor esse ano. Vou tirar esses OKs aqui para não me atrapalharem. O próximo cálculo é do CL0, ele é só a soma do CL0W e CL0H. Deixa eu ver como é que está a notação deles aqui. Eu estava usando um minúsculo para ambos, não quero usar maiúsculo. Posso mais usar o maiúsculo nos casos aqui, não sei porque estava minúsculo, CL0H. Depois eu tenho um vetor de velocidades aqui, que eu seleciono, mas vamos trabalhar aqui de V1 a V2 de 1 a 1, que é a velocidade mínima até a velocidade máxima. Velocidade mínima
que no caso eu vou colocar como 1.1 vezes a velocidade stall até a velocidade máxima, seria a interseção entre as curvas de tração requerida e disponível. Vamos colocar aqui 30 metros por segundo, isso daqui é um vetor, então eu tenho que definir esse vetor bem aqui. Eu acho que ele estaria como decisões de projeto, e aí eu vou chamar aqui, só encontrar quais são os valores. Teria que ter a velocidade stall, vai demorar um pouquinho para fazer esse cálculo, então o V1 eu vou colocar em 13 metros por segundo, e o V2, que é esse vetor, ele vai criar o vetor depois, né, o V nivelado que eu vou criar. Então esse V2 vai ser 30 metros por segundo, vai ser 30. E aí eu preciso criar esse chamado V nível, então ele está criado bem aqui, só para percorrer as velocidades. Depois vem o CL nível, ou seja, o CL para aquela dada velocidade que eu vou estar analisando. Eu preciso do peso. Peso é uma decisão de projeto, eu vou colocar como massa. Vai ser a soma de duas massas, vou colocar 5 kg de aeronave mais 20 de carga, 25, não, vou colocar 15 aqui. E aí eu calculo logo o peso, que é igual a massa, vezes 9,81. 9,81 aqui, eu acho que é interessante. E aí a gente tem o peso, vou deixar o peso um pouquinho mais ali embaixo, para seguir a ordem dos cálculos. CG é a posição do centro de gravidade, então temos duas posições de centro de gravidade aqui. Deixa eu ver como que eu estou considerando, se o CG mais dianteiro ou CG traseiro. Eu acho que eu não vou colocar aqui agora, vou colocar só esse peso mesmo para a gente estar analisando, que nesse caso está com uma carga máxima. Faltou o rho, a densidade do ar. Isso daqui entra com uma, eu acho que eu vou colocar com uma densidade de projeto, 1.225 para nível do mar. Então temos rho, V nivelado, vezes o S. Então deixa eu só confirmar se está todo mundo sendo calculado certo. Então voltando aqui, só faltou colocar esse ponto no W. Tem um CL nivelado. E agora eu vou usar esse auxiliar nível, porque existem algumas equações intermediárias aqui durante a resolução do exercício, que se eu não me engano é essa daqui. Então ela tem que ser resolvida, um sistema linear do 2x2, e ele tem que ser resolvido para ângulo de ataque e deflexão do profundor. Então esse aqui é só um auxiliar, a gente não tem duas posições de centro de gravidade aqui. Deixa eu voltar aqui no CM delta E, o CM delta E vai estar, nem foi calculado ainda, deixa eu trazer o CM delta E. Acabei deixando passar. A gente poderia estar avaliando duas posições de gravidade. Então é importante a gente já ver que tem que ter essa consideração do centro de gravidade. Eu acabei trazendo aqui o CM delta E. CM delta E vai depender do volume de cauda vezes o rendimento, ETH, trazendo de volta para cá, CM delta E, talvez. Vamos calcular o volume de cauda. Posso fazer o cálculo dele aqui. A VH. Então SH vezes o LH dividido por SW vezes CW. Vamos colocar o CWB aqui. CW igual a 0,33. 34, já foi 34. E LH. LH eu gosto sempre de fazer uma análise muito mais geométrica do que de distâncias, assim, vincular um pouco mais com estimativa de peso. Mas vamos colocar ele aqui para a gente variar também. Vamos colocar LH igual controle numeric slider, e aí vamos pensar aqui em alguns valores. Eu acho que dá para trabalhar de 0.7 até 1.5, e aí o passo vai ser 0.1, bem fino mesmo esse ajuste. Então você tem um LH, temos o volume de cauda, vamos ver 0.38, vamos aumentar ele um pouquinho aqui para bater o 0.38, deixa eu ver para onde que ele vai. 381. E aí já deu problema aqui porque ele está tentando calcular o CL alfa. Vamos trazer o CL alfa para cá. Bem aqui, após o CL0W, o CL alfa W tem o SHSW, novamente o rendimento aqui. CL alfa H, Epsilon D alfa, vamos trazê-lo também. Epsilon D alfa, que é o gradiente da wash. Trazê-lo daqui para cá. E está sendo já usado bem aqui na verdade. Ponto. Eu vou deixar as duas variáveis referentes ao da wash aqui. CL alfa,
Então já trouxe todo mundo, CL alfa está aqui, ele está no CM delta E, CL delta E está aqui, CM alfa não está sendo calculado ainda, então teria que calcular a contribuição de cada um dos componentes. Eu vou chamar aqui CM alfa para a gente estar calculando. Acho que vai acabar a gente fazendo o CM alfa W, fazer para cá um dimensionamento mais completo, mas por necessidade mesmo desses cálculos. Deixar bem aqui. LW e CW. LW, vou trazer aqui o cálculo dele, que no caso a distância do centro aerodinâmico da asa até o centro de gravidade. Vou trazer o ponto, está aqui ele. LW, colocá-lo bem. Cadê o CM alfa W? Vamos deixar os dois juntos aqui para ficar mais fácil de rastrear depois, já temos. Agora HCG, vamos brincar com HCG também, vou colocar 0.35. Acho que é 1/3 da corda, isso daí eu não me lembro se é 1/3, 1/4, pode ser da corda média aerodinâmica. Aqui só é um ajuste de referência devido às equações que estão sendo utilizadas, esse menos 0.5 aqui, dependendo da bibliografia não precisa ajustar. Então tem alguns reajustes matemáticos no meio. Então tem o LW, CM alfa W pode ser calculado. Opa, fecha esse parênteses, coloca um W bem aqui. CL delta E, CM alfa W, tem todo mundo até aqui. Vamos ver quanto que está esse CL nível, pelo menos eu acho que ele CS nível. Auxiliar nível eu não consigo dizer, né, se tá bom. Dá o play aqui no código. CL nível está variando, 7 está muito alto, né, a velocidade está muito baixa ali naquele vetor. Na medida que a velocidade vai aumentando, o CL vai diminuindo. Agora o próximo cálculo, trazer para cá. Então é o alfa nível, vamos trazer esses dois juntos para cá para simplificar. Dá um enter. Temos CL nível, temos o CL0, temos CM delta E. Eu vou tirar esse CG Select, eu gosto de avaliar para posição dianteira e traseira do centro de gravidade. Depois eu posso fazer esse ajuste aqui no código. Vou tirar esse CG Select. Vou fechar mais aqui. CM0, CL alfa, CM delta E, CM alfa. Deixa eu clicar o CM alfa, eu subi com ele. Cadê o CM alfa? Tá aqui. Pronto, falta o CM0 também. Esse daqui eu vou ter que calcular agora. CM alfa total é o que eu não tenho. Eu trouxe CM alfa W e não fiz o cálculo do CM alfa total. CM alfa, do horizontal e do longitudinal. O estabilizador horizontal e da asa. Já tenho da asa, vamos trazer o CM alfa do estabilizador horizontal, Ctrl C, Ctrl V. Pegar aqui, substituir novamente pelo rendimento, CLFH, Epsilon de alfa, soma. Beleza, já estão todas as variáveis aqui. Falta o CM0, né, que é utilizado nessas etapas aqui da equação. Da mesma forma, ele é a soma das contribuições. Trago para cá, CM0W, CM0H. Vamos trazer o CM0H e depois o CM0W. Pronto, então os cálculos dos dois aqui. Novamente substituindo o rendimento, seria o próximo cálculo. Olha aqui na minha cola, vamos botar esse carinha para cá. Só me organizar da melhor forma. Aqui o próximo cálculo é da sustentação da cauda. A gente também pode calcular a sustentação da asa. Tem um cálculo dela aqui, só que ele está comentado. Qualquer coisa eu tento implementar. Densidade, velocidade elevado ao quadrado. Só aqui. Rendimento, CLFH1 menos D epsilon D alfa. Alfa nível, aqui, alfa 0W. Epsilon D0, tal E, delta E, nível. Foi calculado? Está calculado bem aqui. Então o que a gente está calculando? O ângulo de ataque, variando essa velocidade para um dado centro de gravidade, uma dada condição atmosférica. Mesma coisa, se eu tenho um ângulo de ataque para aquela dada velocidade, eu estou trimando a aeronave, estou calculando a deflexão necessária para trimar a aeronave e trazê-la para a condição de trimagem, variando essa velocidade a um dado condição de centro de gravidade, e estou calculando a sustentação na cauda, na medida que a gente está defletindo mais ou menos a superfície. Vamos dar um play aqui, deixa eu ver se tudo certo. Então tá menos 3, 4, 7, 10, 14 Newton, se tornando cada vez mais negativo. Eu não me lembro se esses valores são reais, se eles são uma magnitude. Eu raramente faço esse tipo de análise. Então 300 e poucos Newton, eu acho que está errado, porque se eu pegar 300 Newton aqui,
325 dividido por 9,81, eu tenho 33 kg na asa, eu acho que tá certo. Bom, a gente está levando quanto? 20 kg, eu estou com 33 kg. Será que é isso mesmo? Acho que é. Bom, fechando esses dois cálculos aqui, LH e LW, o próximo cálculo que eu tenho é a conversão de radianos para graus, tanto de alfa quanto de deflexão, ΔE. Deixa eu subir um pouco aqui, só quero me certificar do seguinte. Eu estou entrando com o valor em graus, olha só, em nenhum momento ele foi convertido para radianos. Porque o que acontece? Eu gosto de trabalhar com entradas em grau e saídas em radiano, e as plotagens em graus também. Então olha só, estou entrando aqui, eu não tinha percebido antes. Talvez seja por isso que eu tenha achado os valores um pouco estranhos. Então esses dois são subtraídos, mas eu preciso converter todos esses ângulos para radianos para fazer sentido, né? Não vai ficar algumas coisas muito estranhas dentro dos nossos resultados. Deixa eu fazer aqui as conversões. Acabei deixando passar e aí eu acabo utilizando o mesmo nome. Vamos trazer os ângulos. E alfa 0W é o primeiro, alfa 0W, vamos pegar isso aqui, dividir por 57,3. O próximo cálculo é de um alfa L0W, dividido também por 57,3. Pronto, vamos deixar os dois alinhados. Incidência aí, ângulo de sustentação para ângulo de ataque para sustentação nula na asa. O próximo é o alfa 0W, mesma coisa, pega esse valor e divide por 57,3, porque a magnitude do radiano é menor que a magnitude do grau. Então pronto, agora os valores teoricamente vão dar menores, vamos dar um play aqui. 182, são 18 kg na asa, mais 2 kg, 0,2 por aí. Estabilizador horizontal, eu acho que agora normalizou. E depois essa conversão, né, de rádio para DEG, porque eu entro como rádio, faço cálculos em rádio, porque as curvas são dadas de forma mais padronizada em um sobre rádio, então o coeficiente angular da curva semicoral é mais fácil de entender a magnitude em termos de radiano, e as referências na bibliografia também dão em termos de radiano, ou 1 sobre rádio. Depois tem a plotagem aqui, eu não vou bater muita cabeça, só vou pegar aqui, dividir a seção no meu código, que é uma outra seção aqui. Acho que não dá para criar aqui. Plotagem, vamos Ctrl V, vamos ver se todas as variáveis estão criadas aqui, está todo mundo criada, vamos dar um play, ver o que acontece. Então enable plot, sim, isso daqui é quando eu quero plotar ou não uma figura naquele meu código. Tem tantas coisas sendo executadas no código que eu preciso habilitar as plotagens pontualmente. Vou dar uma plotagem de novo, line width. Isso daqui é só para facilitar, mas eu vou deixar, vai que eu uso no futuro. Configurações de plotagem. Esse daqui eu não estava esperando, às vezes eu esqueço desses detalhes aqui dos códigos que eu faço. Observações, deixa eu trazer bem aqui, line, vou trazer logo esses todos. Vai que eu uso no futuro e aí já vou instar aqui. Pronto. Line width, font style, circle color, deixa eles aqui. Bom, vamos ver se agora vai plotar. Espero não ter esquecido mais nenhum agora. Pronto, está aqui a nossa plotagem, está fazendo sentido, vamos entender agora. Bom, as reflexões aqui para velocidades bem baixas estão bem negativas, é de se esperar, a deflexão só é negativa para velocidades muito baixas. Na medida que a gente aumenta a velocidade, a deflexão se torna mais positiva para o estabilizador horizontal. O que acontece? Se a gente está defletindo menos a superfície, a gente precisa de menos sustentação. Não, na verdade menos não, ela vai se tornando mais negativa. Contrabalanceio aqui, em um dado ponto aqui, como observar, existe um cruzamento que a deflexão aqui do profundor a uma dada velocidade, ela é igual ao ângulo de ataque. O que a gente vai interpretar aqui? Eu acho que existem algumas considerações sobre a curva. Considerações sobre a curva. A primeira delas, eu acho que a gente pode, só para descartar, dado que a gente não quer avaliar, é o seguinte: ângulos acima do stall. Acho que a primeira consideração que eu tenho a fazer desse gráfico, então eu teria que limitar aqui
todos os ângulos que estão acima do stall. Então aqui à esquerda, tudo que está aqui abaixo de 20, a gente não consegue avaliar. Isso aqui é uma região de operação. Nessa velocidade aqui a gente já está estolado. Então acho que ela estava em torno de 13 aqui. Se eu conseguisse ajustar essa figura com facilidade, eu acho que eu já faria alguns cortes para que a gente tivesse uma noção, acho, mais real. Porque a gente está perdendo um pouco de análise aqui, pode ser algum erro de projeto. Então a gente está perdendo. Vamos pegar aqui, ó, 0 a 20 graus. Teria que fazer um ajuste aqui nessa plotagem, mas aqui assim já a gente vai cortar. Qual que é a região de operação da nossa aeronave? Está bem aqui. Na medida que ela chega entre 22 a 24 metros por segundo, a gente consegue voar com esse avião, porque ele não está estolado. Sustentação na cauda, como a gente está observando aqui que ela vai se tornando mais negativa com o aumento da velocidade. Vai esperar que a gente precise de uma atuação menor na superfície de controle. E assim, acho que eu até deveria limitar. Se eu limitasse aqui pelo ângulo do eixo Y, eu vou fazer isso, vou cortar aqui e limitar o eixo Y. Um momento. Um comando simples, YLIM, coloquei de menos 25 até 25, supondo que a deflexão máxima do controle seja de menos 25 até 25. Olha só, vamos observar onde estava com mais facilidade, 10 graus. Então 10 graus, 13 seria o stall da aeronave, olhando aqui o ângulo de ataque. Então a gente não consegue operar em velocidades abaixo de, vamos colocar aqui, 22.5, será? 23 é o meio, 22.5, então a aeronave não é operacional. Abaixo desse ângulo aqui seria o de stall, que eu coloquei como 13 graus. Então a gente não consegue operar aqui. E nessa região, o ângulo de ataque que ele vai tender na medida que a gente aumenta a velocidade, se aproximar de zero. Então esse comportamento que a gente pode esperar desse tipo de análise. Deixa eu observar aqui, eu acho que não tem muita coisa para se acrescentar. Na medida que a velocidade reduz, a gente precisa de mais deflexão negativa do profundor, é o que a gente espera para a trimagem. E ele está argumentando a respeito da posição do centro de gravidade. Então vamos fazer isso, vamos ver o que vai acontecer quando a gente deslocar esse centro de gravidade. Então se a gente deslocar para trás, a gente está se aproximando do ponto neutro, reduzindo a margem estática, portanto a aeronave se torna mais controlável. Eu vou jogar então o centro de gravidade para trás, eu vou jogar ali 0.6, só que eu não sei quanto que está o ponto neutro, teria que calcular. A gente pode fazer esse teste depois, deixa eu calcular aqui, vamos executar o código. E o que a gente está observando? Agora já ficou meio que absurdo, porque na velocidades mais baixas a deflexão está totalmente positiva. E acho que ainda segue a mesma regra aqui da questão do stall da aeronave. Não mudou ainda, o ângulo de stall é o mesmo, a gente não mudou em termos daquele CL de stall que está em função da carga da aeronave, do stall. E eu só joguei os valores lá também, poderia ter calculado. Agora, o que aconteceu? A gente está com um profundor que está atuando praticamente apenas na linha positiva aqui das deflexões. A velocidade está aumentando e ela só reduziu um pouco mais. Então a gente não se preocupe, o comportamento da sustentação do estabilizador horizontal ainda é o mesmo. Agora vamos voltar. Eu quero adicionar o cálculo do ponto neutro. O cálculo do ponto neutro eu utilizo conforme o... Deixa eu ver se vai ficar fácil da gente botar aqui, HPN. Ah tá, vai estar fácil sim. Não precisa fazer muita coisa, é só o ponto neutro, é margem estática mais posição do centro de gravidade. Ele tem que trazer a margem estática calculada para cá, trazê-la, pronto. Deixa eu ver se todos os cálculos estão aqui. Trazer o rendimento novamente, H, CLFH, CW. Todo mundo aqui, a gente pode calcular a margem estática, introduzindo aqui, aí tem um ponto neutro, tem uma margem estática, vou só não mostrar esses parâmetros aqui que estão sendo cortados, deixa eu ver se tem mais algum, no play. Cálculo da margem estática do ponto neutro, o que eu já observo aqui? Margem estática negativa, ponto neutro em 0.54. Vamos jogar essa margem estática como sendo 6%. Então só vou jogar aqui, eu acho que seriam 6%, seria 0.6. Já está aqui 0.6 em HCG. Como é que eu faço isso aqui mesmo? Já
Margem estática, tá aqui, ponto neutro. Margem estática, mas a posição do centro de gravidade. E o que eu quero? Eu quero que ele seja um pouquinho mais à frente. Então vou colocar 55 de centro de gravidade. A margem estática ainda está negativa, faltou algum detalhe, vamos colocar 45. Ainda está negativa, 42. Tá aqui 8% de margem estática? Não, vamos para 41, vamos chegar em 6% de margem estática. Vamos para 41 não, 56 de margem estática. Vou jogar um pouquinho mais para trás, 48. 49, pronto, 6% de margem estática. Uma análise um pouquinho mais real, olha só a deflexão do profundor, a gente está com uma operação melhor aqui, então para baixas velocidades a gente não está estourando essa superfície, não está nos limites de deflexão dela. Agora vamos observar aqui a operação da aeronave em si, da asa, o stall dela. A gente ainda está operando entre 22 e 24, então tem que fazer algumas alterações, então eu chutei valores de asa para que a gente pudesse fazer o projeto. Então seria bem provável que para velocidades mais baixas aqui a gente tivesse uma operação melhor. Analisando aqui essa curva de ângulo de ataque é interessante. A gente está observando aqui justamente como que está sendo feita a velocidade, como que está sendo a limitação do stall na nossa operação da aeronave aqui para essas baixas velocidades. É interessante ter aqui, só mais didático, mas a sustentação no horizontal, bom que a gente sabe que a magnitude que está sendo aplicada ali em termos de Newton, pega e divide por 9,81, são valores mais reais. E a deflexão do profundor dentro dos limites da batente. Então é muito importante você também considerar que não somente a tua aeronave tem uma operação acima do stall, mas também a tua superfície esteja defletindo sem que ocorra o stall dela. Se você está operando em condições mais críticas, aqui a gente está em cruzeiro. Isso que eu não coloquei aqui, olha só. A nossa análise é em voo de cruzeiro, análise em voo de cruzeiros, decolagem não está dentro, tá? Aqui eu coloquei 1.1 da velocidade stall, era o que eu usava para fazer o dimensionamento do estabilizador horizontal naquela condição. A gente está na decolagem, velocidade muito baixa, mas tem que ser um cruzeiro e além disso tem todas aquelas outras limitações. Ângulos acima do stall para avaliação, ângulos de ataque. Voltando aqui, acima do stall. Outro ponto aqui, deflexão do profundor dentro dos limites de dimensionamento, tá bom? Aqui a gente avaliar somente acima do stall. Já está escrito lá, eu queria ressaltar. Deflexão do profundor, a gente observa se esses valores aqui estão dentro daquilo que está dimensionado. Carga no estabilizador horizontal está proporcional. É real, que é plausível. Essa quantidade de KG, você configura o pessoal de cargas aqui. Outro parâmetro, vamos ver se eu consigo introduzir aqui sem dificuldade. A sustentação. A sustentação na asa, eu acho que não vai. Talvez seja difícil. Vamos colocar a velocidade nível. E depois, logo em seguida, a sustentação na asa. Vai plotar todo mundo. Deixa eu ver em qual eixo que ele vai. Ele é uma sustentação, então a sustentação não vem aqui, perdão. A sustentação vem aqui. Vou tirar ela daqui, V nível LW. Ela tem que ir no eixo da sustentação do estabilizador horizontal. Também aqui. Vem pra cá, uma vírgula. Deixa eu ver se está certinho, ver uma vírgula a mais. E aqui a legenda, alfa, LH e L underline W. Deixa eu colocar um ponto vírgula só por precaução. Ver se vai dar certinho aqui. E vamos ver LW e o LH. Será que deu problema aqui na plotagem? Nível, alfa nível. Deu porque ele saiu um pouquinho aqui da escala. À medida que a velocidade aumenta, a gente aumenta a sustentação na asa. Bom, se eu não tiver errado aqui os valores, parece que está tudo bem plausível. Mas não tem muito o que interpretar aqui, eu só aumento a velocidade, aumento Bom, não quero errar aqui. O aumento da velocidade ela é quadrado, então é feito quadrático na curva.
assim como também no estabilizador horizontal, e aí a gente tem a sustentação da asa aumentando com o tempo. Só que eu acho que perdeu um pouco a didática aqui, essa plotagem. É um pouco claro, acho que ele não plota justamente porque é meio que trivial de se esperar que isso vai acontecer. Olha só, vamos só para fechar agora, essas duas curvas aqui são os dois exemplos, e olha só, esse caso aqui tem essas limitações, o valor de magnitude de LH para a aeronave na qual ele está trabalhando, é claro, são bem maiores, a gente tem uns ângulos. Agora olha só, a escala do eixo das deflexões ele é baixo, desde -12 a 6, é bem pequeno. Essa aeronave aqui ó, já extrapolou um pouquinho, né, -25 a 25. Mas se eu deixar isso daqui um pouco mais arbitrário, vamos ver até onde que ele vai aqui. Acho que essa é a última teste que eu quero fazer, essa plotagem. Se eu não limitar, ele acaba plotando um pouco mais, justamente por conta das condições um pouco aleatórias que a gente considerou. Mas se a gente fosse considerar aqui o stall da asa, qual que seria o range aqui de operação? Estou limitando o eixo Y aqui. Beleza, limitamos aqui, sabemos que o stall da asa está ocorrendo nesse ponto. Vamos limitar agora o eixo X para a gente saber essa operação aqui completa dela. Aí no caso seria Y'. Aqui é por volta de 22, vou plotar em 19, vou plotar em 19, vou plotar de 22 até 30. Plota esse daqui. Qual que vai ser nossa região de operação aqui de voo da aeronave? Então a gente perde um pouco de informação e interpretação, mas o que a gente está observando aqui é onde a aeronave vai estar operando. Eu estou supondo que a deflexão máxima negativa é para cima ou para baixo do profundor. Essa deflexão negativa ela é menos 25 graus, por isso que eu achei a deflexão para cima do profundor. Então a gente está limitando aqui para as condições reais de operação. Olha só, não ultrapassamos aqui os limites de deflexão. E a última análise aqui que eu quero fazer é para um CG bem dianteiro. Centro de gravidade bem próximo do centro aerodinâmico. Vou colocar em 30% aqui. E 30 eu acho que ainda não está bom. Será que no executor? Mais de estática de 20%, vamos observar aqui agora. Deflexão do profundor aumentou bastante, a carga também, e o stall não muda. Então a gente precisaria fazer só mais alguns ajustes mais de dimensionamento. Porém, se você consegue interpretar aqui, sabe que é a região operacional da aeronave, sabe qual que é o limite de stall, os limites de deflexão, consegue interpretar isso aqui? Perfeito! Você já sabe interpretar essas condições aqui da aeronave. Lembrando que a gente está avaliando uma condição de cruzeiro. Mas isso você pode meio que espalhar, trazer para as outras fases de voo também. Então você está fazendo, se você está na direção do pouso, você está pousando, a velocidade está menor, então você precisa de mais deflexão no profundor. Se você está durante a etapa de decolagem, você vai precisar de mais deflexão. Você precisa de maior autoridade nessas duas fases críticas. Então antes de esperar que, por parte do piloto, ele venha reclamar talvez de uma falta de autoridade. Mas ele reclama disso e quando chega no cruzeiro, pô, beleza, tá tudo perfeito, o mundo tá tudo certo, pô, mas quando eu tô voando no cruzeiro tá perfeito. E ele perde a autoridade, então é de esperar que vai ter perda de autoridade. E aí você fica nesse contraditório, de modo que você tem deflexão para atuar no cruzeiro, tá tranquilo, é de esperar que seja uma condição de voo mais tranquila, mas quando chega na decolagem do pouso, pode ser que a tua aeronave esteja atendendo as condições de autoridade ou de performance na qual ela foi dimensionada. Isso pode acontecer, que a gente observa mais deflexão negativa para velocidades mais baixas, mas deflexão positiva para velocidades mais altas. E aí agora você tem pelo menos um argumento, beleza, mas é de se esperar isso. E assim como eu já trouxe aqui no canal, um vídeo que eu mostrava a variação de Cooper Haber, diferentes fases de voo e notas baixas aplicando em condições mais difíceis, né, mais críticas. Mas é claro, lembre, não existe problema você dimensionar a aeronave para que ela seja confortável para o teu piloto, porque aí você vai estar focando ressignificando as coisas, né? Você vai ressignificar, dizendo, bom, se eu deixo mais confortável para o piloto, eu deixo minha aeronave mais competitiva, porque se ele se sente mais confortável, ele está mais familiarizado, se está mais familiarizado em uma dada condição crítica, ele sabe qual a magnitude de comando que deve ser aplicada de modo que a aeronave responda da forma mais adequada possível para aquela condição. E vamos trazer só mais umas observações. Essa seção, de acordo com o livro, não deve ser vista como uma receita de
cookbook, né, receita de comida, para as equações e analisar a trimagem, estabilidade de arfagem e trimagem. A cauda traseira simétrica com profundor, que foi condicionada aqui, é apenas uma de várias opções disponíveis para trazer estabilidade, trimagem longitudinal e estabilidade estática. Essas aproximações simplificadas nessa seção ignoram contribuições de trimagem e estabilidade estática que podem ser importantes. Deve-se lembrar que essa seção é fundamental para os requisitos de estabilidade de trimagem longitudinal e estabilidade estática. Trimagem requer zero na soma das forças totais e momentos no plano longitudinal, ou seja, ao longo do plano de simetria da aeronave. Estabilidade estática precisa de uma derivada negativa de coeficiente de momento de arfagem em relação ao ângulo de ataque, semi alfa negativo. Ele fala sobre as formulações detalhadas. Os estudantes devem se concentrar em aprender como formular esses problemas a partir de princípios básicos, para reduzir a possibilidade de erros. Ele vai fazer, acho que a partir desse ponto, né? Ele fala o seguinte, você tem que fazer o seu próprio diagrama de corpo livre e assim, a partir de uma convenção consistente de sinais, você faz esse dimensionamento. Portanto, vamos considerar no mundo ideal, você faz o diagrama de corpo livre da aeronave. Ponto. E aí você vai resolver. Mas a gente não vai estar trabalhando com isso aqui agora. Acho que eu, na verdade, nem cheguei a trabalhar com isso, mas você vai ter uma ideia do que é o ideal em termos de análise. E agora a gente vai estar encaminhando aqui já pro final desse vídeo. Então, por fim, a gente chega no final do vídeo. Eu peço que você curta ele para ajudar o canal a crescer, para que ele possa atingir outras pessoas. Se esse vídeo, você acredita que esse vídeo pode chegar a ajudar mais pessoas dentro do Aerodesign, por favor, compartilhe. Curta, manda lá no grupo da tua área, isso vai ajudar bastante. Eu agradeço aqui pela tua atenção, pela tua dedicação, espero que você tenha conseguido reproduzir o código. Ele é bem simples, você pega, copia e cola no teu MATLAB, vai conseguir rodar certinho e também usar isso como uma ferramenta didática para os futuros membros da tua área. Termino por aqui, fico agradecido pela tua atenção, um grande abraço, fique com Deus.